Fala aí galera, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Eu sou o Bruno Lobo, sou diretor de estratégia e hoje eu quero te ensinar como fazer a SWOT ser algo útil. Em nossa carreira de estrategista, você vai ouvir esse nome várias vezes. Se você está cursando publicidade e propaganda, provavelmente na sala de aula você vai ouvir alguém ensinando para você análise de SWOT. Mas qual é o segredo dessa matriz 2x2? O que ela tem de realmente interessante? E, melhor ainda, como é que a gente faz essa matriz ser útil para alguma coisa, hein? Afinal, você pode ter ouvido falar dela, você pode ter até aprendido o básico dela, mas certamente você deve se perguntar, cara, como é que eu uso isso de verdade no meu dia a dia e como é que eu faço isso me direcionar para algum lugar interessante? Hoje eu quero te ensinar não só a análise de SWOT, o básico dela, a parte fundamental dela, mas eu quero te ensinar como você pode usar ela de verdade. Em vários momentos na carreira eu cheguei a utilizar a análise de SWOT. Confesso que muitas dessas vezes foi até a contragosto. Eu não enxergava o quanto que nessa lista de pontos positivos, pontos negativos, a gente ia conseguir tirar alguma coisa de relevante para realmente ter uma hipótese estratégica. Então, todas as vezes que eu tive que estudar essa matriz, eu acabei estudando ela um pouco melhor, eu acabei improvisando um pouco em cima dela e hoje eu quero te ensinar como analisar corretamente, como fazer da análise de SWOT uma ferramenta útil para levantar algumas hipóteses estratégicas, seja para a parte de comunicação ou seja para o seu trabalho ali como marqueteiro também dentro do cliente. Para a gente começar a falar da análise de SWOT, a gente precisa desmistificar primeiro esses quadrantes. Como uma boa matriz 2x2, os quadrantes são resultados do cruzamento de dois eixos. Esses eixos existem para a gente conseguir separar todos os fatos pertinentes ao universo da marca. Esses fatos podem ser positivos ou negativos e eles podem ser consequência das ações da marca ou fatos completamente externos onde a marca não tem nenhum poder de influência. Então, a gente vai usar o eixo horizontal para separar os fatos entre positivos e negativos. E a gente vai usar o eixo vertical para separar os fatos internos dos externos. Dessa maneira, a gente vai conseguir encontrar cada um dos quadrantes pertinentes à análise de SWOT. Os fatos que são positivos e são consequências das ações e atitudes internas da marca, eles vão ser considerados pontos fortes, ou seja, as forças dessa marca. Um ponto forte, ele depende exclusivamente de você. Quando você pensa nos seus pontos fortes, você pode dizer, bom, meu ponto forte é que eu sou extremamente comunicativo. Ser comunicativo é uma coisa que depende de você e que você categoriza como algo positivo. Por isso que a força da marca vai ser exatamente o resultado de uma característica interna dela, que é categorizada como positivo. Do outro lado, a gente vai ter o oposto dela, que são as fraquezas. São todas as características ou fatos inerentes da marca que são negativos, mas que são completamente dependentes das atitudes dessa marca. São consequências das atitudes dessa marca. Por exemplo, se você diz que é uma pessoa muito tímida, isso é uma característica interna sua que você categoriza como algo negativo. Então você apresenta como fraqueza. Quando a gente constrói as características da marca, todas as características ou todos os fatos que são totalmente dependentes das atitudes da marca ou são consequências da marca, eles são fatos internos. A marca tem poder sobre eles. A marca pode mudá-los, pode ampliá-los, pode abandoná-los ou pode maximizá-los. Se depende da marca, é um fato interno. Se você categoriza como algo positivo, vai ser uma força. Se você categoriza como algo negativo, vai ser uma fraqueza. E a partir daí, a gente tem os dois primeiros quadrantes da SWOT. Quando a gente começa a olhar os fatos que são externos à marca,
ou seja, a marca não tem poder sobre eles, a gente também consegue categorizar esses fatos entre positivo e negativo. Um fator externo, um fato externo, que ele é considerado positivo para a marca, ele vai ser uma oportunidade. Alguma coisa externa à marca que pode favorecê-la. Então, é uma oportunidade. Agora, se esse fato externo à marca, onde a marca não tem poder sobre esse fato, vai ser categorizado de maneira negativa, aí passa a ser uma ameaça. Usando bem os eixos, você consegue encontrar os quadrantes e você consegue dar significado aos quadrantes. Muita gente, ao preencher a SWOT, fica se confundindo se, bom, esse fato ele é positivo, mas ele é um ponto forte ou ele é uma oportunidade? Se você está na dúvida de onde posicionar um fato na matriz de SWOT, você precisa perguntar como esse fato atende aos eixos. Se a marca tem poder sobre o fato positivo, é uma fortaleza da marca. Se a marca não tem poder, é uma oportunidade. Então não existe muito segredo aqui. A análise de SWOT nada mais é do que uma matriz onde você vai fazer a curadoria dos fatos pertencentes ao universo da marca em categorias positivas e negativas, internas e externas. E você vai posicionar esses fatos dentro de cada um dos quadrantes da matriz. Até aí tudo bem. Não existe um blog que seja na internet que não explique muito bem o que é a matriz de SWOT. Talvez não como eu te expliquei agora, usando exatamente os eixos que fazem essa matriz tomar vida. Mas tudo bem. O que é importante aqui não é você entender como se cria os quadrantes ou o propósito desses quadrantes, porque até aí não tem segredo. O grande ponto aqui é transformar uma matriz de organização de fatos em algo útil. Porque veja bem, como é que as pessoas geralmente preenchem a matriz de SWOT? Elas entendem os quadrantes e elas colocam listas dentro desses quadrantes. Então elas começam a dizer, os pontos fortes dessa marca ou dessa empresa são A, B, C, D, E. As fraquezas são essas, essas e essas. Oportunidades tais e tais. E ameaças tais e tais. Mas até aí, de nada serve a SWOT, porque você nada fez a mais do que pegar tudo que está ao redor do universo da marca e escrever. Se você apenas escreve as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças do universo da marca, você não está fazendo estratégia. Você não está levantando uma hipótese sequer a partir dessas listas. Mesmo que você priorize os fatos mais importantes em cada um dos quadrantes, o que é altamente recomendável, você pegar, por exemplo, 10 itens que você colocou dentro do quadrante força e você priorizar qual é, entre esses 10, a maior força. Qual é a próxima maior força? E assim por diante. Minimamente é um trabalho necessário pegar essa lista e conseguir hierarquizar ela em ordem de importância. Mas até aí também não existe nada útil. Basicamente o que você fez foi pegar os fatos que existem no universo dessa marca e apenas colocar peso sobre eles de quais são os mais importantes. Você não tira daí nenhuma recomendação estratégica e tampouco uma hipótese interessante para dialogar com alguém. Você apenas fez o bom trabalho de um relatório. Você descreveu os fatos, organizou os fatos, você priorizou os fatos, mas não fez nada com eles. Então, se você apresenta uma matriz de SWOT para alguém até aqui, ou se você recebe uma matriz de SWOT dessa maneira, sinto lhe dizer, você tem um péssimo trabalho em suas mãos. Porque o papel de um estrategista é encontrar caminhos, hipóteses estratégicas para trabalhar. O papel de um estrategista não é apenas relatar os fatos que estão no universo de uma marca. Se você quer trabalhar a SWOT de uma forma mais avançada e realmente encontrar utilidade para ela, você precisa, além das listagens, começar a fazer o trabalho
de analista, analisar o que esses fatos podem dizer para você. E a melhor forma que eu encontrei para começar a analisar esses fatos foi fazer os cruzamentos entre os quadrantes. Basicamente, quando eu olho para uma análise de SWOT, eu começo a olhar para os itens que estão descritos nessa análise de SWOT e fazer 4 tipos de cruzamento. O primeiro cruzamento é pegar as forças da marca e somar as oportunidades a elas. Porque quando você faz isso, você começa a encontrar aonde está de verdade o potencial dessa marca para surfar ou se aproveitar de alguma oportunidade que esteja cercando o seu universo. Se você é uma pessoa comunicativa e recebe um convite para ir a um churrasco, você terá grandes chances de fazer muitos amigos ou pelo menos ter bons papos e se divertir bastante dentro desse churrasco. Porque você tem um ponto forte, que é ser alguém extremamente comunicativo e você está sendo colocado diante de uma oportunidade de exercer essa sua habilidade de uma maneira completamente poderosa. Da mesma forma, quando a gente trabalha as marcas, a gente pode encontrar oportunidades que estão cercando o universo dessa marca e olhar para dentro dessas marcas e se perguntar o que eu tenho listado nas fortalezas, nas forças dessa marca, que poderia, uma vez destacado ou evidenciado na comunicação ou na estratégia de marketing, faria a marca aproveitar absurdamente essa oportunidade. Quando você começa a encontrar a ligação entre força e oportunidade, você começa a encontrar o lugar aonde você consegue liberar todo o potencial de uma marca ou de uma empresa. Agora, do outro lado da moeda, eu também costumo me perguntar se há alguma ligação entre uma fraqueza da marca e uma ameaça que cerca o universo da marca. Porque se você tem um ambiente hostil e uma fraqueza que pode te colocar de uma maneira muito mais vulnerável, você vai ter aí um lugar muito perigoso para a marca. Pense você dizendo que você tem um ponto fraco, que é a timidez. E de repente, o seu chefe vira para você e diz que você vai precisar fazer uma apresentação no auditório do cliente para toda a equipe de marketing e trade dele. Uma pessoa tímida sendo exposta a um ambiente vulnerável. A sua timidez pode virar ineficiência ou pode destruir a sua percepção de valor diante desse cenário que para você é uma extrema ameaça. Você não sabe falar em público, você não tem nenhuma facilidade para se comunicar, você se sente emocionalmente abalado ao fazer isso. É uma ameaça estar neste ambiente e você tem timidez. Então, você começa a perceber que a ligação entre uma fraqueza num território de ameaça pode ser a vulnerabilidade extrema de uma marca. Além desses dois cruzamentos extremos, você tem algumas vertentes também interessantes. Você pode cruzar os pontos fortes de uma marca, as forças de uma marca versus as ameaças, porque muitas vezes você pode ser colocado num ambiente hostil, mas uma força, um ponto positivo seu pode te ajudar a superar essa ameaça. Se você encontra uma ligação entre um ponto forte e uma ameaça, você consegue levantar estratégias ou hipóteses estratégicas para poder se questionar se evidenciar esse ponto forte não pode ser uma forma de combater ou se preparar ou até amenizar o impacto de uma ameaça. Você pode ter, por exemplo, como uma fraqueza não dominar o idioma de inglês e de repente você é transferido para o escritório em Londres. É uma ameaça, porque você vai estar em um território hostil onde você não domina aquela língua. Mas você pode ter como ponto forte, por exemplo, a resiliência. Você é uma pessoa que nunca desiste. Você é uma pessoa que vai sempre tentar dar o seu melhor em todos os aspectos possíveis. Então, essa ameaça, diante dessa fraqueza, te levaria para um lugar muito ruim. Mas, como você tem um ponto forte, que é a resiliência, você se muda para Londres
e comece a estudar todos os dias para poder, em um prazo de 40 dias, começar a se comunicar e conseguir desempenhar o seu trabalho. A sua força faz com que você, em 2, 3 meses, consiga estar trabalhando com as pessoas do escritório sem nenhum problema. Ou seja, uma força sua ajudou você a vencer, combater ou simplesmente amenizar o impacto daquela ameaça que você tinha diante de você. Quando a gente trabalha com as marcas, a gente também pode encontrar esses pontos positivos. E outra possibilidade também é cruzar as fraquezas com as oportunidades. Porque se você tem uma excelente oportunidade diante de você, mas você tem uma fraqueza iminente, você não vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, quando eu olho para a SWOT, eu me pergunto se aquilo que está escrito pode afetar ou não um outro quadrante, se pode ou não amenizar ou potencializar o efeito de um outro quadrante. O que eu não faço é cruzar quadrantes que estão na mesma linha horizontal. Por que eu não faço esse cruzamento horizontal? A força cruzada com a fraqueza é cruzar duas coisas que dependem de mim. Eu posso trabalhar as minhas fraquezas usando as minhas forças. É simples assim. E eu não vou querer diminuir as minhas forças, óbvio, para evidenciar as minhas fraquezas, porque a gente sempre tenta ser uma melhor versão. Quando a gente trabalha com as marcas, da mesma forma, eu sempre vou querer que a marca seja a melhor versão dela. Então eu não vou potencializar fraquezas, eu vou tentar combatê-las usando as minhas forças. Mas até aí, depende da marca fazer isso. Basta eles começarem, basta eles fazerem um comitê e tomarem decisões para mudar isso. Não existe tanta vantagem estratégica de você, como estrategista, observar isso. Basicamente, entregando as forças e fraquezas na mão da empresa, ela vai conseguir ver e falar, bom, por que eu tenho essas fraquezas? Então eu vou trabalhar elas. E se eu tenho essas potencialidades, eu vou comunicar elas. Então não existe muito ganho, não existe muita utilidade nesse cruzamento. Tampouco existe utilidade entre o cruzamento oportunidade e ameaça, porque são dois fatos externos que eu não tenho o menor poder sobre eles. Então eu não posso dizer que uma determinada oportunidade vai exterminar uma outra ameaça, porque elas são externas a mim, provavelmente externas entre si. Então, também não tem muita utilidade prática fazer esse tipo de cruzamento. O que tem utilidade prática é você cruzar o que depende de você como um fator de potência ou de minimizar algo que não depende de você. Então vamos lá, vamos exercitar um pouquinho mais aqui para poder encontrar uma vantagem estratégica nesses cruzamentos. E eu quero destacar para você diferentes vantagens estratégicas. Primeiro, uma vantagem estratégica que você, como publicitário, vai conseguir utilizar muito mais na comunicação, e duas vantagens estratégicas que você, como marqueteiro, vai conseguir utilizar dentro da corporação. O cenário força e oportunidade leva a gente para aquilo que eu apelido de melhor cenário. É o melhor cenário possível. Então você tem um ponto positivo fantástico, que ele vai ser extremamente potencializado para se aproveitar uma oportunidade. Por exemplo, uma montadora que lança o seu carro elétrico em um contexto onde as pessoas estão falando mais de carro elétrico, estão procurando por carros elétricos e ainda por cima um contexto político onde o governo não está taxando ou está dando desconto na taxação dos impostos sobre a produção de veículos elétricos. É uma oportunidade externa, basicamente. O Agenda 7 sobre carros elétricos, ele simplesmente está acontecendo, as pessoas estão extremamente interessadas e o governo até então está favorecendo esse mercado para que haja mais produção de veículos elétricos. Então veja, se você como publicitário olha para a análise de SWOT e consegue encontrar uma ligação entre um ponto positivo, que é a força, e uma oportunidade extremamente vantajosa para a marca, você vai chegar para ela e vai falar, ó, existe um caminho possível aqui. Se a gente evidenciar o nosso carro elétrico, o nosso lançamento, diante desse público que está sedento por esse tipo de veículo, cara, a gente vai aproveitar ao máximo e vai crescer em vendas. Este é um caminho excelente. Então você, como estrategista, pega essa hipótese de ligação, estuda ela. Você vai entender então qual é o comportamento das pessoas, porque elas estão falando de carro elétrico,
o que elas estão procurando no carro elétrico, quais são as vantagens de comprar um carro elétrico agora, onde os impostos estão incidindo muito menos sobre esse tipo de veículo. E aí, estudando essa hipótese, você pode encontrar um baita insight para trabalhar na comunicação desse lançamento. Então, a matriz de SWOT, nesse caso, traz qual é a grande vantagem, qual é a grande relação entre produto e cenário para que você possa imergir nesse fato e encontrar insights poderosos ali para virar uma campanha. Da mesma forma, quando a gente cruza força e ameaça, você também consegue pegar uma característica, um fato positivo interno da marca e perceber se ele tem um impacto de amenizar alguma ameaça. Então, por exemplo, uma marca de alimentos que fez seu estoque de trigo e consegue segurar a alta de preços devido ao aumento desse insumo por conta da guerra na Europa. Então imagina a pandemia, Ucrânia exporta trigo pra caramba, os preços são balizados em dólar, então durante esse período o que você teve? Você teve uma alta do trigo. Só que se você trabalha para uma marca que tem estocado trigo, essa marca ela pode, enquanto todo mundo vai aumentar o preço do produto na gôndola, essa marca consegue segurar essa alta de preços durante um tempo, um período específico, para poder ser vantajosa ali na guerra custo-benefício diante do consumidor. Então você começa a entender que na ligação desse ponto forte, que é completamente dependente da marca, a marca montar o estoque a ponto de se preparar para possíveis volatilidades no mercado externo, é algo que completamente depende dela. Da mesma forma, existir uma guerra num lugar geográfico onde há grande exportação de trigo é um fato completamente externo a ela. Mas, por ela ter essa fortaleza, ela consegue amenizar, pelo menos durante um período de tempo, o impacto dessa ameaça. O nosso terceiro cenário vai cruzar fraquezas e oportunidades, ou seja, qual é o ponto fraco dentro da marca que vai fazer eu perder uma oportunidade. Por exemplo, um produto que é produzido em embalagem de plástico ou depende de canudos ali na embalagem, ele não vai conseguir aproveitar uma onda sustentável que dá valor e visibilidade para as marcas de hoje. Então, se você tem um produto que a embalagem não é sustentável, você não consegue aproveitar uma onda de Agenda 7 falando de sustentabilidade. Por mais que seu público tenha afinidade com esse tema, você não é sustentável. Você produz, por exemplo, canudos, você produz embalagens não sustentáveis, não adianta você querer falar de sustentabilidade. Primeiro você tem que mudar o seu produto, transformar a fraqueza em ponto forte, para você conseguir surfar a onda de oportunidade na sustentabilidade. Então, quando você está trabalhando sobre esse aspecto, você vai encontrar as oportunidades que você provavelmente vai perder porque não está preparado para elas. Então, cabe a você que trabalha dentro da corporação estudar qual é a viabilidade de fazer essa transformação dentro da empresa. E o pior cenário possível é quando você tem fraqueza mais ameaça. Ou seja, você tem um cenário hostil que vai ser potencializado por alguma fraqueza da marca. Exemplo, um produto com alto teor de sódio verá como ameaça a nova lei da lupa, onde será necessário evidenciar na embalagem essa característica do produto. Então você produz um produto que tem um sódio altíssimo, vem a nova lei que você precisa colocar aquela lupinha na embalagem e você vai estampar na cara da embalagem que você é um produto extremamente perigoso para a saúde das pessoas. Então, essa ameaça, mais uma fraqueza do produto, vai ser totalmente exposta através dessa nova lei. Então, quando você tem esse cenário, você precisa, obviamente, por dentro da corporação, tentar mudar a fórmula do produto, estudar uma nova maneira de produzir aquele produto para diminuir a quantidade de sódio para que essa ameaça possa ser atenuada. Então veja, a SWOT ela não vai ser útil para todo mundo e todos os casos. A SWOT não tem nem quadrante útil para todos os casos. Então não adianta você só preencher a SWOT, entregar ela e dizer que, cara, você fez estratégia. Você não fez estratégia. Basicamente, você apenas tirou um raio-x da marca. Quando você faz um cruzamento entre os quadrantes, você está fazendo o laudo técnico do raio-x. E quando você começa a escolher
quais são os cruzamentos que têm alguma possibilidade de serem investigados e serem diagnosticados com mais acurácia, você está fazendo a conclusão da sua análise. Então veja, quando você faz uma tomografia que seja, você vai ter o exame, você vai ter as características encontradas naquele exame e você vai ter um laudo técnico, que é a conclusão daquele exame. Uma análise, para ser bem feita, ela não só levanta os fatos, ela organiza os fatos e ela conclui algo em cima dos fatos. Então, quando você faz análise de SWOT, não tem o menor cabimento você fazer só o levantamento dos fatos e posicioná-los nos quadrantes. Você precisa cruzá-los, você precisa encontrar quais são os cruzamentos que vão fazer sentido irem para uma etapa de diagnóstico, como uma hipótese estratégica, para só então, no desenvolvimento da estratégia, isso virar alguma coisa. Então não perca o seu tempo usando a SWOT se você não está disposto a analisá-la de uma maneira mais profunda. E também não diga que ela faz parte da sua estratégia se ela é apenas um levantamento. Ela só vai ser útil de fato se você conseguir passar por essa jornada, tirando dela alguma hipótese para trabalhar. E é aí que mora a oportunidade dessa ferramenta. É quando você consegue olhar e ver dentro dela algo que você pode destacar para poder usar como direcionamento. Bom, tá aí um pouquinho dessa análise que ela é muito famosa, principalmente aí no mundo acadêmico, no mundo da administração, do marketing, da publicidade e propaganda. Você sempre ouve aí pessoas saudosistas ou entusiastas da análise de SWOT, mas com certeza ali é uma ferramenta que não tem a menor utilidade se você não percorrer por uma jornada mais analítica e mais profunda, entendendo que ela não vai ser 100% útil, mas ela pode ser útil para alguma coisa, desde que você trabalhe para ela ser de fato útil e eficiente. Então, vai minha dica de como utilizar melhor essa ferramenta, como poder tirar o melhor dela e quebrar alguns mitos também de qual é a forma certa de usá-la. Se você é um publicitário, provavelmente vai escolher usá-la poucas vezes, mas as vezes que escolher, use dessa forma muito mais profunda para você tirar alguma coisa mais interessante para a sua estratégia. Se você trabalha com administração e marketing, provavelmente vai tentar recorrer a ela muito mais vezes, mas recorra a ela também procurando direcionamentos e hipóteses para serem trabalhadas, porque eu tenho certeza que você vai conseguir dar velocidade ou apenas movimento para sua marca. Agora, se você chegou até aqui, me conta aqui nos comentários como você usa a SWOT. Me conta se você já tinha pensado em utilizar a SWOT dessa maneira também. Eu queria entender um pouquinho qual é o seu jeito de utilizar a matriz SWOT. E antes de ir embora, se você não segue o canal, siga o canal, curta o vídeo. Toda semana tem conteúdo aqui. Se você quer estudar estratégia, a oportunidade está aqui. Vem estudar comigo, a gente se encontra toda semana, beleza? Até logo!